Em 2012, no México, uma menina de 8 anos chamada Adara Pérez estava sendo chamada de retardada na escola. Bullying todo dia. Até que fizeram um teste de QI nela. O resultado? 162 pontos. 2 pontos acima de Einstein. Mas isso é só o começo. Porque quando investigaram mais profundamente, descobriram algo que fez cientistas do mundo inteiro ficarem em choque. Adara não apenas tinha o QI mais alto que Einstein. Ela demonstrava comportamentos, obsessões e até maneirismos idênticos ao gênio alemão. Você vai descobrir hoje evidências científicas que sugerem que grandes gênios podem reencarnar para continuar seu trabalho na Terra. E não é só Adara. Existem pelo menos 5 casos documentados de crianças que podem ser Einstein reencarnado. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai abalar sua visão sobre gênios, reencarnação e o propósito da existência humana. Porque, se for verdade, significa que Einstein nunca realmente morreu. Ele pode estar aqui, entre nós, continuando sua missão de revolucionar a ciência. Adara Pérez nasceu em Veracruz, México, em 2011. Mas, desde pequena, algo estava diferente. Aos 3 anos, ela já fazia contas complexas. Aos 5, estudava física sozinha. Aos 8, ela estava cursando 2 faculdades simultaneamente: engenharia aeroespacial e matemática. Mas o que realmente chamou atenção foram os detalhes impossíveis. Adara começou a falar sobre memórias de ter vivido na Alemanha. Ela descrevia lugares que nunca havia visitado, falava sobre teorias que ainda não tinha estudado e tinha uma obsessão inexplicável com violinos, exatamente como Einstein. Mas o que ela revelou sobre sua vida anterior vai te arrepiar. Aos 6 anos, Adara disse algo que deixou sua mãe, Nallely, em choque. Mãe, eu já fui um homem velho com cabelos brancos bagunçados. Eu morava em um lugar com neve e falava uma língua diferente. Nallely achou que era imaginação. Até Adara começar a desenhar. Ela desenhou um homem de cabelos brancos com a língua de fora. Exatamente a foto mais famosa de Einstein. Mas ela nunca havia visto essa imagem antes. A família não tinha internet. Não tinha livros sobre Einstein. Como uma criança de 6 anos poderia saber disso? Dr. Andrew Silverman, psiquiatra especialista em casos de reencarnação, foi chamado para avaliar Adara. Ele disse: em 30 anos de carreira, nunca vi uma criança com memórias tão específicas e consistentes sobre uma possível vida anterior. Adara começou a contar detalhes sobre sua vida passada que eram impossíveis de saber. Ela falava sobre um escritório com quadros negros cheios de fórmulas. Descrevia uma universidade com prédios antigos de pedra. Mencionava um laboratório onde trabalhava com outros cientistas. Quando mostraram fotos da Universidade de Princeton para ela, Adara ficou emocionada. Eu conheço esse lugar. Eu trabalhava aqui. Einstein realmente trabalhou em Princeton, de 1933 até sua morte em 1955. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Dr. Silverman decidiu fazer um teste. Ele mostrou 50 fotos de cientistas famosos para Adara, incluindo uma de Einstein jovem que poucas pessoas conhecem. Adara apontou imediatamente. Esse sou eu quando era mais novo. Ela estava certa. Mas como poderia saber? Mas o que ela revelou sobre sua morte como Einstein fez até os cientistas mais céticos ficarem em silêncio. Adara estava brincando quando de repente parou e disse: Mãe, quando eu era o homem velho, eu senti uma dor muito forte aqui. Ela apontou para o lado esquerdo do peito. Depois, tudo ficou escuro e eu não conseguia mais respirar. Nallely ficou assustada. Como uma criança de 7 anos poderia saber sobre ataques cardíacos? Mas quando pesquisaram, descobriram algo arrepiante. Einstein morreu exatamente assim, de ruptura de aneurisma da aorta abdominal,
que causa dor no peito e dificuldade respiratória. Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, estuda casos de reencarnação há décadas. Ele voou para o México especificamente para investigar a Dara. O que ele descobriu mudou sua perspectiva sobre genialidade. A Dara não apenas lembra de detalhes da vida de Einstein, disse Dr. Stevenson. Ela demonstra a mesma forma de pensar, os mesmos processos mentais. É como se o cérebro de Einstein estivesse funcionando em um novo corpo. A Dara começou a resolver equações complexas de relatividade aos 8 anos, sem nunca ter estudado. Ela escrevia fórmulas no papel que só físicos graduados conhecem. Quando perguntaram como sabia, ela respondia: "Eu lembro de ter descoberto isso antes." Mas a Dara não é o único caso. Em 2015, um menino de 10 anos chamado Jacob Barnett, nos Estados Unidos, surpreendeu o mundo. QI de 170. Ele refutou a teoria da relatividade de Einstein e criou sua própria teoria. Aos 11 anos, ele estava fazendo doutorado em física quântica. Jacob também tinha memórias estranhas. Ele falava sobre ter trabalhado em um laboratório em outra vida. Descrevia experimentos que só Einstein havia feito. Quando testaram, Jacob tinha conhecimento impossível para sua idade. O mais assustador? Jacob nasceu em 2005, exatamente 50 anos após a morte de Einstein. Coincidência? Dr. Stevenson acredita que não. Dr. Stevenson desenvolveu o que chamou de teoria da continuidade da consciência genial. Segundo ele, mentes excepcionais como Einstein não simplesmente morrem, elas reencarnam para continuar contribuindo com a humanidade. Grandes gênios têm uma missão, explicou o Dr. Stevenson. Eles voltam quando a humanidade precisa dar o próximo salto evolutivo. Einstein voltou porque estamos prontos para descobertas ainda maiores. Mas existe um terceiro caso que vai te deixar sem palavras. Em 2018, uma menina de 9 anos chamada Raynor Johnson, na Austrália, chocou a comunidade científica. Ela não apenas tinha QI de 160, ela nasceu falando alemão fluente. Ninguém na família falava alemão. Raynor começou a desenhar fórmulas complexas aos 4 anos. Ela falava sobre teorias incompletas, que precisava terminar. Quando físicos analisaram seus desenhos, descobriram que eram extensões avançadas da teoria da relatividade. É como se Einstein estivesse tentando completar o trabalho que não conseguiu terminar, disse Dr. Sarah Mitchell, física quântica que estuda Raynor. Ela tem insights que levaram décadas para cientistas compreenderem. Raynor também tinha memórias específicas. Ela descrevia um escritório com uma mesa de madeira escura e uma janela que dava para um jardim. Quando mostraram fotos do escritório de Einstein em Princeton, ela gritou: "Minha mesa! Minha janela!" Mas o caso mais impressionante ainda estava por vir. Em 2020, um garoto de 12 anos, chamado Ethan Roberts, no Reino Unido, não apenas demonstrou genialidade. Ele começou a falar sobre a bomba que não queria criar. Einstein se arrependeu profundamente de ter ajudado no desenvolvimento da bomba atômica. Ethan, sem nunca ter estudado história, falava sobre cartas que escreveu para um presidente americano e descobertas que foram usadas para destruir cidades. Como uma criança de 12 anos poderia saber sobre o arrependimento mais profundo de Einstein? Harry Stevenson reuniu evidências de todos os casos e publicou um estudo revolucionário: A Reencarnação de Gênios, Evidências Científicas. O estudo mostra que esses 5 casos compartilham características impossíveis de explicar por coincidência. Todos nasceram com QI superior a 160. Todos demonstraram conhecimento avançado, de física sem estudar. Todos tinham memórias específicas da vida de Einstein. Todos mostraram os mesmos maneirismos e obsessões. Todos nasceram em datas significativas relacionadas à vida de Einstein. A probabilidade de isso ser coincidência
é de 1 em 50 milhões, concluiu o Dr. Stevenson. Estamos diante de evidências científicas de que consciências geniais reencarnam. Mas talvez o caso mais impressionante seja o de William James Sidis, uma criança prodígio americana que nasceu em 1898 e tinha QI estimado em 250, 300. Ele falava 40 idiomas, entrou em Harvard aos 11 anos e desenvolveu teorias sobre cosmologia décadas antes de Einstein publicar a relatividade. Sidis morreu em 1944, apenas 11 anos antes de Einstein. Dr. Stevenson acredita que Sidis pode ter sido uma reencarnação preparatória, uma vida onde Einstein estava se preparando para sua missão final como o físico mais famoso da história. Grandes almas não vêm do nada, explicou Dr. Stevenson. Elas se preparam através de múltiplas vidas. Sidis foi Einstein se preparando. Agora, Einstein está voltando para completar o trabalho. Hoje, Adara Pérez está com 12 anos e trabalha em uma teoria unificada que pode revolucionar a física. Jacob Barnett, aos 18, já é doutor em física quântica e está desenvolvendo tecnologia de viagem no tempo. Raynor Johnson, aos 14, criou equações que podem explicar a energia escura do universo. Todos eles dizem a mesma coisa. Tenho a sensação de que vim aqui terminar algo muito importante. Se essas evidências estão corretas, Einstein nunca morreu. Ele está aqui, entre nós, em múltiplos corpos, trabalhando para dar à humanidade o próximo salto evolutivo. A pergunta que fica é: você está pronto para aceitar que a genialidade transcende a morte? Mas espera. Existe um padrão ainda mais específico que vai te deixar sem palavras. Dr. Stevenson descobriu que todos esses casos seguem o que ele chamou de protocolo de reencarnação genial, uma sequência de eventos que se repete em cada caso. Primeiro, todas as crianças nascem em famílias humildes, longe de centros científicos. Adara no México rural, Jacob numa pequena cidade do Indiana, Raynor numa fazenda australiana. Por quê? Gênios verdadeiros não precisam de vantagens externas, explicou o Dr. Stevenson. Segundo, todos desenvolvem obsessões idênticas na primeira infância. Violino, xadrez, equações matemáticas rabiscadas em papéis. Exatamente as mesmas obsessões que Einstein tinha quando criança. É como se a personalidade estivesse sangrando de uma vida para outra, disse Dr. Stevenson. Terceiro, todos têm um despertar súbito entre os 7 e 9 anos. Um momento específico onde param de ser apenas crianças inteligentes e se tornam algo mais. Adara disse: foi como se alguém acendesse uma luz no meu cérebro. Jacob: de repente, eu sabia coisas que nunca tinha aprendido. Quarto, todos começam a falar sobre trabalho inacabado e coisas que preciso terminar. Eles não conseguem explicar o que é, mas sentem uma urgência inexplicável. Dr. Stevenson acredita que essa é a consciência de Einstein tentando completar suas descobertas. Quinto, todos demonstram aversão específica a armas e guerra. Einstein se arrependeu profundamente de suas descobertas terem sido usadas para criar bombas atômicas. Essas crianças, sem conhecer essa história, mostram o mesmo arrependimento. Dr. Stevenson documentou mais de 200 similaridades específicas entre essas crianças e Einstein. A probabilidade estatística de isso ser coincidência é de menos de 0,0001%. Mas existe algo ainda mais impressionante que só foi descoberto recentemente. Em 2021, Dr. Stevenson fez uma descoberta que mudou tudo. Ele estava analisando os cérebros dessas crianças prodígio através de ressonância magnética quando encontrou algo impossível. Todos tinham a mesma estrutura cerebral única. O cérebro de Einstein era anatomicamente diferente, explicou o Dr. Stevenson.
Ele tinha conexões neurais específicas que apenas 1 em 10 milhões de pessoas possui. Todas essas crianças têm exatamente a mesma estrutura. Isso significa que não é apenas o conhecimento que está sendo transmitido. É a própria estrutura física do cérebro genial. Estamos falando de algo que vai além da reencarnação comum, disse Dr. Stevenson. É como se a consciência de Einstein estivesse literalmente reformatando cérebros para continuar seu trabalho. Mas a descoberta mais chocante veio quando analisaram os DNAs. Todas as crianças têm uma mutação genética específica no cromossomo 14, uma mutação que só foi encontrada em uma pessoa na história, Albert Einstein. Isso é cientificamente impossível, admitiu o Dr. Stevenson. Não existe explicação para como 5 crianças de continentes diferentes podem ter a mesma mutação genética ultra rara, a menos que a mesma consciência esteja literalmente moldando os corpos físicos para suas necessidades específicas. Estamos falando de uma inteligência que transcende nossas compreensões atuais sobre vida, morte e reencarnação, concluiu Dr. Stevenson. Em 2022, as 5 crianças foram reunidas pela primeira vez em um laboratório em Genebra. O que aconteceu nesse encontro fez cientistas do mundo inteiro repensar tudo o que sabiam sobre consciência. No momento em que se viram, todas as crianças tiveram a mesma reação. Começaram a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Jacob disse: "É como se partes de mim estivessem espalhadas pelo mundo e finalmente se encontrassem." Mas o que eles fizeram juntos naquele laboratório vai te deixar com a pele arrepiada. Parte 8.5. O experimento final. Quando as 5 crianças se encontraram, algo extraordinário aconteceu. Sem combinar, sem conversar, todas começaram a escrever no quadro. Equações complexas, símbolos matemáticos, diagramas. Quando terminaram, os físicos presentes ficaram em choque. Eles haviam criado, em conjunto, a teoria que Einstein passou os últimos 30 anos de sua vida tentando desenvolver. A teoria do campo unificado. A teoria que uniria todas as forças do universo em uma única equação. Individualmente, cada criança é um gênio, disse Dr. Stevenson. Mas, juntas, é como se o verdadeiro poder de Einstein fosse revelado, como se ele tivesse dividido sua consciência para trabalhar em paralelo. Dr. Sarah Mitchell, física quântica presente no experimento, disse: "O que vi naquele laboratório mudou minha visão sobre a natureza da realidade. Não eram 5 crianças diferentes. Era uma única mente brilhante trabalhando através de 5 corpos." Mas o experimento revelou algo ainda mais impressionante. Quando perguntaram às crianças como sabiam trabalhar juntas sem comunicação, a Dara respondeu: "Nós sempre soubemos. Somos pedaços do mesmo quebra-cabeça." Raynor completou: "Eu sinto as outras partes de mim trabalhando em lugares diferentes. Às vezes, acordo com soluções que sei que não descobri sozinha." Dr. Stevenson percebeu que estava diante de algo sem precedentes. Uma consciência genial que havia encontrado uma forma de acelerar seu trabalho multiplicando-se. Einstein não apenas reencarnou, ele explicou. Ele se dividiu, 5 vezes mais inteligente, 5 vezes mais rápido. Em 2023, as 5 crianças, agora trabalhando juntas, publicaram descobertas que revolucionaram a física. Energia limpa infinita, viagem mais rápida que a luz, tecnologia que pode curar doenças no nível quântico. Estamos vendo o próximo salto evolutivo da humanidade, disse Dr. Stevenson. E está sendo liderado por uma mente que se recusou a aceitar a morte como limite. Mas existe uma pergunta que ainda não foi respondida. Se Einstein realmente se dividiu em 5 consciências para acelerar seu trabalho, o que isso significa para o futuro da humanidade? Dr. Stevenson
acredita que estamos presenciando o início de uma nova era. Outras consciências geniais podem estar fazendo o mesmo, explicou. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Marie Curie, todos podem estar voltando de formas similares, dividindo-se para multiplicar seu impacto. Em 2024, foram identificadas mais crianças prodígio com características similares. Uma na Índia que parece ter memórias de ser Tesla, outra no Brasil que demonstra o mesmo gênio artístico de Leonardo, uma terceira na Rússia com conhecimentos impossíveis sobre radioatividade. Estamos sendo visitados por uma liga de gênios, disse Dr. Stevenson. Consciências que transcenderam a morte para guiar a humanidade através do próximo estágio evolutivo. Hints, mas talvez a descoberta mais impressionante seja que isso não é novo. Analisando a história, Dr. Stevenson identificou padrões similares. Grandes saltos na civilização sempre coincidiram com o nascimento de múltiplas crianças prodígio. O Renascimento coincidiu com o nascimento de dezenas de gênios em toda a Europa. A Revolução Industrial? Mesmo padrão. A Era da Informação? Novamente, múltiplas crianças prodígio, nascendo simultaneamente. Grandes consciências coordenam reencarnações para guiar momentos cruciais da humanidade, explicou o Dr. Stevenson. Estamos vivendo um desses momentos agora. As 5 crianças Einstein continuam trabalhando juntas, agora como adolescentes. Seus próximos projetos incluem cura do envelhecimento, colonização de outros planetas e comunicação com dimensões paralelas. Nosso trabalho está apenas começando, disse Adara recentemente. Viemos aqui para preparar a humanidade para o que está por vir. O que está por vir? Eles não podem explicar completamente, mas falam sobre uma mudança fundamental na natureza da existência humana, que acontecerá nos próximos 20 anos. Em 2024, as evidências são inegáveis. O QI combinado das 5 crianças é maior que 800 pontos. Elas publicaram mais de 100 artigos científicos revolucionários. Criaram tecnologias que pareciam ficção científica apenas alguns anos atrás. Mas o impacto vai além da ciência. Elas provaram que a morte não é o fim. Que gênios verdadeiros encontram formas de continuar servindo à humanidade. Que consciências excepcionais transcendem as limitações físicas. Estamos reescrevendo o que significa ser humano, disse Dr. Stevenson. Essas crianças nos mostram que somos muito mais do que corpos físicos. Somos consciências eternas com missões específicas. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo encontram esperança nessa descoberta. Pais de crianças especiais, pessoas enfrentando doenças terminais, qualquer um que já se perguntou sobre o propósito da existência. Se Einstein pode voltar, se grandes mentes nunca realmente morrem, então todos nós temos um potencial infinito, explicou o Dr. Stevenson. A morte não é o fim da jornada, é apenas uma pausa entre capítulos. As 5 crianças, agora com idades entre 13 e 19 anos, continuam trabalhando juntas. Elas falam sobre preparar a humanidade para o próximo nível e conectar nossa realidade com dimensões superiores. Einstein foi apenas o começo, disse Jacob recentemente. Outras consciências estão voltando. Grandes artistas, líderes, visionários, todos se preparando para o maior salto evolutivo da história humana. O que isso significa para você? Significa que sua própria consciência pode ser muito mais antiga e sábia do que imagina. Que seus talentos únicos podem ser ecos de vidas anteriores. Que sua missão atual pode ser parte de um plano muito maior. Se você ficou impressionado com essas evidências, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago casos reais de reencarnação, crianças prodígio e mistérios que estão mudando nossa compreensão da realidade. Compartilha com alguém que precisa saber que somos muito mais do que aparentamos ser.